Pessoal, a pergunta de hoje da EBD é uma pergunta muito interessante. Ela questiona como o cristão se relaciona com o consumismo. Em primeiro lugar, é preciso discernir que o ato de consumir não é necessariamente consumismo. O consumismo, nós poderíamos dizer que é uma espécie de religião secular. Isso porque ela oferece respostas de sentido, de significado e até mesmo de alegrias últimas para aquele que adota esse tipo de estilo de vida. Por isso, ele rivaliza com o cristianismo, ele rivaliza com a sua fé em Cristo Jesus. Ele confunde a prioridade das coisas. Ao invés de usarmos as coisas e adorarmos a Deus e amarmos as pessoas, nós acabamos mudando e adorando e amando as coisas e usando muitas vezes a Deus e as próprias pessoas. Por isso que nós devemos ter cuidado com o consumismo. E a resposta para isso é que nós devemos ter uma postura contrária a ele, contrário ao consumismo. E a nossa resposta, portanto, para combatê-lo é o Evangelho. Somente o Evangelho pode combater o consumismo nesse sentido no coração do cristão. Isso porque o Evangelho te dá as respostas em Cristo Jesus acerca de sentido, de significado e de alegria, de satisfação plena nele. É necessário, então, nos apegarmos a essas verdades, essas doutrinas, essas realidades que somente em Jesus Cristo nós temos. Porque isso vai trazer ao nosso coração alegria, satisfação, contentamento. Saber que o nosso Deus é um Deus que provê para a gente tudo aquilo que precisamos em termos espirituais, em termos relacionais, em termos pessoais e até em termos materiais. O Senhor é nosso pastor e Ele cuida de nós, Ele nos guarda. Como então avaliar se eu não estou sendo um crente consumista, uma pessoa consumista? Algumas perguntas podem ser feitas. A primeira dela, por exemplo, diz respeito não apenas à frequência com que você compra, mas qual experiência você tem ao comprar. Alguns autores apontam que a experiência de compra do consumista, ela rivaliza, por exemplo, com a experiência da regeneração. As pessoas compram coisas e se sentem renovadas, se sentem agora com um senso de propósito, elas olham para o seu guarda-roupa cheio de roupas novas, a sua geladeira cheinha e sentem uma plena ali, uma satisfação, mas que é passageira. Outra pergunta que nós podemos fazer é se você se sente então renovado por aquilo que você compra. Se o ato de comprar te traz ali algum tipo de significado, um tipo de renovação. Outra questão que nós podemos levantar é se você está sempre enchendo o seu carrinho de compras e a sua lista de desejos nos aplicativos de e-commerce. Todos nós hoje temos aplicativos móveis nos nossos celulares, né, aplicativos de compra nos nossos dispositivos móveis e acabamos ocupando boa parte do nosso tempo procurando coisas que nós nem precisamos e muitas vezes importando daquilo, das imagens que nós vemos, algum tipo de estilo de vida, de corte de cabelo, um consumo de uma determinada cultura que nos dá significado nela e não mais em Cristo Jesus, e queremos ser conhecidos por aquilo e não por Cristo, que é tudo em nós agora. Uma outra questão é se nós estamos sempre apertados, porque o nosso cartão de crédito está cheio de coisas que ultrapassam o nosso orçamento. Compramos e compramos e compramos e isso mostra um descontrole da forma que organizamos nossas finanças. E principalmente compramos até coisas que vêm na fatura que nós nem sabemos o que é. São gastos ocultos, gastos desconhecidos porque são desnecessários. Uma outra questão é se as suas compras são para atender uma identidade, um estilo de vida, como nós falamos há pouco, mas não com base em apenas dar um significado agora, mas que você está tentando construir na sua própria força, pelas suas compras, por aquilo que você adquire, algo que você projetou para si mesmo. Um estilo de consumo, um padrão de consumo, um padrão de vida, um tipo de gastos que você sempre sonhou em ter e você vai construindo uma trajetória idólatra nesse sentido. Você está trabalhando para construir quem você é e não para Deus te dar um propósito e dizer quem você tem que ser. Ou seja, você acaba fazendo uma projeção que determina seus gastos. E por determinar os seus gastos, aquele que manda em nós é o nosso Senhor. E aí você percebe que o dinheiro é seu Deus. E o Evangelho não permite que tenhamos outro Deus, senão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos que adorar a Deus ou a Mamon. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, diz as Escrituras. Aqui a gente pode fazer um adendo, então.
que não é porque você não é consumista que necessariamente você está livre da idolatria das coisas. Se você não é um consumista, talvez você esteja livre da idolatria das coisas novas, mas não necessariamente livre da idolatria das coisas. Porque você pode ser um acumulador. Você pode ser, por exemplo, uma pessoa que confia o seu futuro ao possível atendimento de necessidades apenas porque você guardou algo para isso. Não que algumas coisas não tenham sido feitas para esse tipo de socorro, como, por exemplo, ferramentas ou peças de coleção, mas coisas que simplesmente não estão sendo mais usadas e que nunca serão, mas você se confia em de repente ser socorrido pela existência delas. Elas foram feitas para serem consumidas agora, como roupas, como móveis, mas você está protelando o uso e acumulando. A idolatria das coisas pode se refletir no consumismo, como nós falamos, que é a nossa pergunta de hoje. Mas não ache que por você não ser um consumista, eu, você, não caímos em outros tipos de idolatria das coisas. Nos livremos delas, nos livremos da necessidade de consumir, de comprar, porque o nosso significado, identidade e alegria estão em Cristo. Também não guardemos as coisas para sempre, porque o nosso socorro é do Senhor. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical.